de que o líder não tem, né, não tem mais necessidade. Então, já tínhamos iniciado a conversa aqui e cometi um erro, porque esqueci de iniciar a gravação, mas enfim, perdemos só uma introdução. E falávamos aqui sobre a Época Negócios, a matéria de capa, que sugere, né, a obsolescência do líder, né? Sugere que não há mais necessidade. A capa sugere isso. Nós vamos ver que a matéria depois ela traz uma leitura assim que não é exatamente essa questão de que não precisamos mais de líder, mas talvez a forma com que entendemos o papel do líder tenha que ser revista. Mas isso a gente, então, inverte, né? E vamos hoje iniciar pelo TDE, pela provocação da semana. O TDE desta semana, TDE que significa Trabalho Decente Efetivo. O TDE dessa semana foi sobre avaliação de desempenho. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre processo de avaliação de desempenho. Gostaria de saber o que vocês pesquisaram, o que vocês podem trazer de experiência, qual é o depoimento de vocês no que diz respeito a isto. E aí depois a gente faz um fechamento e após então podemos vir aqui para a questão da liderança. Ok? Então vamos lá, vamos abrir para as apresentações. Eu não sei por que todo mundo fechou a câmera, né? Só para me deixar assim chateado, porque sabem que eu insisto sempre que estejam com a câmera aberta. Abdala, queres fazer? Tu vai compartilhar alguma coisa ou tu só vai falar? Como é que vai ser? O professor, não, eu fiz o mesmo esqueminha da semana passada, eu gravei um vídeo e eu posso apresentar. Ah, vamos lá então. E a câmera não está aberta, professor, porque eu abri aqui. Não. Aliás, só se é a minha internet que está com algum problema. Deixa eu até... Porque o Sérgio abriu agora, certo? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, peraí. Sérgio abriu agora, a Mari estava aberta, mas não. Tá dando para me ouvir direito aí, que eu tô com uns fones, não sei se ele tá muito bom, não. Ótimo. Tá excelente teu áudio. O Abdala ficou, inclusive, interessado. O Abdala é radialista, ele vai conversar contigo depois da aula para ver se... Já vamos contratar mais um. Olha aí, ó. E a Maria Eliane tá ali, né? Maria Eliane tá ali. Tá ali. Eu tô esperando que ela abra a câmera. Eu tô tentando, porque eu uso muito o OBS aqui para fazer os programas. Maria Eliane, seja bem-vinda. Agora é só o Abdala que não está. Tá lindo demais. E a minha filha tá aqui toda hora. É isso aí, não tem problema, não tem objeção nenhuma. Pois eu estava no mesmo sistema que tu, viu, Maria? Mas e qual é a dificuldade? Fechei um pouquinho para organizar as coisas aqui, mas agora acho que vai dar certo. Tudo sob controle agora aí? Agora tá. Pelo menos no momento, até agora. Não, hoje agora deu uma tranquilizada ali na coisa. Muito bem. Abdala, como é que tá aí? Eu tô tentando abrir a câmera. Eu tô tentando ver as configurações aqui do OBS para abrir, mas não tá abrindo. Mas enquanto estavam com câmera fechada, Sérgio, Maria Eliane e Mari, vocês estavam me ouvindo, né? Não tinham ido passear e tal. Eu já estava ouvindo também. Porque às vezes eu fico com esse sentimento, assim, pronto. Nas últimas 2 aulas eu não consegui participar também, professor. Estava com muito compromisso e acabei não conseguindo vir aqui para participar, né? Eu percebi. Notei a sua ausência. Mas que bom que está aí de volta. Fala, Dala. Tem que ser sem câmera mesmo. Porque eu abri aqui, só que não... E no caso, não, tranquilo, vamos lá. A minha câmera tá com o branquinho que tá aberta, sabe? Só que não sei por que não tá aparecendo. Não. Mas tranquilo. Eu vou botar para apresentar aqui e vocês vão me avisando se tá apresentando minha tela.
Tu é o cara do rádio. No caso, tu é o cara do rádio, é o cara da voz. O que importa é a voz. Mas hoje um pouquinho gripado ainda, por causa Olha aí. desses tempos aí. Tá apresentando minha tela? Não, Não? ainda não. Tá só essa tua camiseta do Inter aí que não me agrada nada, mas enfim. É só Não, o mas que essa aparece. a camiseta tá bonita, pode deixar aí. Aí tá bom. Olha aí, ó, eu tô no meio de colorados. Maria Eliane, naturalmente, que se torce por algum time, não é do Sul. Qual é o... Torce por algum time aí, Maria Eliane? Sim, professor. Qual é o... Mas eu não sou fanática, não, tá? Eu sou flamenguista, mas não sou fanática. Ah, você é flamenguista. Tá bem. Professor, eu vou Oi. sair e voltar para ver se dá. Porque aqui tá aparecendo, você não tem permissão para compartilhar a tela. Mas que bárbaro, não fui eu que fiz isso, viu? Então eu vou sair rapidinho e voltar, aí vou ver se dá. Isso. E a Mari é colorada também, Mari? Não, eu sou gremista, Oh, do Grêmio. uma parceria aí, pelo menos. Eu achei que eu estava perdido no meio dos colorados e flamenguistas. Muito bem, Mari. Que bom. E agora, inverti toda a aula para atender o pedido do Abdala, e o Abdala se enrola lá. Tu quer... Sérgio, tu vai apresentar? Vou apresentar também. E tu vai compartilhar a tela? Olha, pretendo, não sei se vai dar certo, mas pretendo. Mari, tu vai compartilhar também? Só falar? Só vou falar. Hã? Tá. Pois é. Caso não dê para mim compartilhar a tela, eu posso só falar também os slides que eu fiz mas aqui. vamos tentar compartilhar, Vai dar certo. O Abdala, que eu acho que ele estava no celular, eu acho que é por isso que ele está... Se tu quiseres, eu posso ir falando sobre... eu estou pensando que a gente... É que ele está com essa limitação do tempo. Quando ele entrar, talvez a gente tenha. Mas vamos começar para não perder tempo. Isso. Tá, então, assim, o meu exemplo foi... eu peguei duas empresas, tá? Dei 2 exemplos. Na primeira empresa, então, eles têm uma configuração de fazer esse trabalho de formas com que a equipe inteira junto, elas participem dessas promoções, né, com avaliações, 3 avaliações ou 2 avaliações num período de 1 ano, onde eles vão coletar dados e passar informações, dar curso, para que eles consigam atingir a meta da empresa, e aí, atingindo a meta da empresa no final do ano, eles repassam valores, né, ou promoções para os funcionários. E já na empresa B, também eles fazem, só que daí eles fazem por setores, né, eles fazem isso por competência isolada de cada um, e propõem também as promoções, aonde que depois, no final do ano, eles vão fazer essa avaliação com cada um desses funcionários em isolado e vão entender o porquê, o que aconteceu que deu certo, ou o que aconteceu que não deu certo, vão se justificar, e aí vão fazer uma pauta por escrita, onde vão assinar cada um deles, né, vai assinar se justificando, e aí também participa o pessoal da gestão de pessoas nesse fechamento, para também fazer essa avaliação em conjunto com a equipe e saber o que está acontecendo. Então, e o cara que demonstrar os resultados, que atingir a meta e que for bem, ele vai participar de promoções e até aumentos salariais, né? Então, são 2 propostas, assim, de 2 empresas, né, que trabalham nesse tipo de formato. Ótimo, legal. Depois a gente vai retomar, eu quero retomar, Mari. Não sei se ficou bem claro, tá? Mas, retomamos, vamos agora passar para o Abdala, e depois eu quero retomar até com relação ao primeiro, na verdade com relação aos dois, tá? O primeiro que
tem essa questão das promoções, tentar compreender um pouco melhor, e o segundo, que já traz a questão das competências e tal. Isso. Abdala, vamos tentar? Opa, tá compartilhando? Não. Não? Alguém tenta compartilhar a tela, só compartilhar para ver se consegue, se é problema aqui. É o que tu postou lá? Só que em forma de slide eu explicando daí. Mas é basicamente o que está lá. Não, mas eu só tenho acesso ao teu texto. Sim, porque o slide, no caso, é o que eu ia apresentar hoje. O que Porque eu posso compartilhar é o teu texto. Mas aí não sei se resolve o que tu quer. Pode ser? Pode ser. Não sei. Ou eu posso falar também, qualquer coisa. Ou tu envia para nós aí o... O Sérgio conseguiu compartilhar. Tu está compartilhando o texto do Abdala, Sérgio? Não, ele conseguiu compartilhar a tela, no caso. O que eu posso fazer? Eu posso, como o vídeo é curto, eu posso mandar para o WhatsApp de alguém, porque eu acho que vai. Sim. Aí se alguém conseguir compartilhar. Porque aqui eu não consigo. Pode me mandar. Manda para mim que eu já boto aqui. Beleza. Tu tem o WhatsApp do Sérgio? Não. Vai ter Coloca que adicionar aí, calma aí. Coloca ali no chat ali, Sérgio. Tá, enquanto eles se acertam, vamos retomar, Mari. Me explica melhor essa primeira aí, avaliações, e tem promoções, dependendo do desempenho, como é que funciona isso? Eles fazem com o grupo, né? Eles fazem com toda a equipe, no caso. Não é com uma pessoa em isolado, né? É onde cada um vai... eles vão passar instruções, vão dar recurso, ferramentas, para as pessoas conseguirem atingir essa meta, que é a meta da empresa. E aí depois eles fazem uma reunião, né, para saber como é que está o andamento ao longo do período, e aí ver o quanto que falta e o porquê, como é que está daquele formato, né, até chegar ao final do ano, né, onde é que tem que estar com as metas já estabelecidas, no caso. Entendi. E o segundo, avaliação, como é que eles definem as competências? A segunda é a avaliação por cada indivíduo, né? As competências do que cada setor, cada equipe consegue entregar. Daí ele subdivide essas questões de tarefas e competências de como que essa pessoa vai conseguir entregar isso, e também passam todas as ferramentas e instruções para que isso ocorra, né, ao longo do período desejado. E o que eles precisam também, né? Eles fornecem com o colaborador o que eles estão precisando, o que falta para que eles consigam atingir. Aí já é o feedback, eles já dizem o que Sim, não está dando certo no processo, é isso? Isso, o que já não está dando certo, o que a gente pode melhorar para conseguir fazer essa retomada, né? E tá, mas como é que se dá, que instrumento que eles utilizam para fazer essa avaliação? Realmente é assim, os instrumentos eles fazem por setores, né? Individualizam os setores, e aí trazem lá o líder, por exemplo, lá do setor X, e conversa com o líder, né? E aí, através desse líder, junto com o responsável, né? O gerente lá, eles se estabelecem metas para toda a equipe, para eles conseguirem cumprir. E aí, é o líder que vai monitorando o líder do setor fica monitorando ali o que está acontecendo, né? Ele setoriza aquilo ali.
E aí fica vendo o que está acontecendo e vai designando as tarefas, né, para eles conseguirem fazer o atingimento das metas e cumprir aquilo ali. E aí vai aumentar, no caso, para a equipe, né, para o líder, para quem está junto com ele ali, tem essas perspectivas de promoção, de salário, de, né, aumento e tudo mais. Então, e aí nessa última etapa eles trazem, quando no fechamento, eles trazem uma pessoa que é responsável pela parte de gestão e faz acompanhamento junto com esse líder e junto com a equipe para saber o que aconteceu, que não deu certo, onde é que foi que eles acham que erraram, o que faltou para aquilo ali. Uhum. Legal. Tá, vamos... Depois eu faço um comentário em cima disso. Vamos ver se conseguiram, Sérgio e Abdala. Professor, eu consegui mandar os slides para ele, o vídeo não, mas ele pode abrir os slides aqui, Então vamos eu lá. vou falando. Tá, vamos lá então. Maria Eliana, em seguida, depois te passo, tá? Vamos lá, tá compartilhando já. Beleza. Primeiro de tudo, então, boa noite novamente. Era para escolher 2 modelos, né? Eu decidi escolher o de autoavaliação e o modelo de avaliação por resultados. Aí eu vou falar um pouco de cada. O que é a avaliação de desempenho? Ela é uma ferramenta de gestão de pessoas e ela visa analisar o desempenho individual ou de um grupo de funcionários que determinam uma organização. E é difícil determinar uma forma genérica de organização, porque os tipos de avaliação... Deu um problema aqui, eu já... É difícil determinar a forma genérica de organização. E os tipos de avaliação de desempenho são mais indicados para cada empresa. Isso é uma decisão que vai depender do político da empresa, da pessoa e das características de quem está envolvido no cargo. Um dos modelos que eu falei, então, é o modelo de autoavaliação. E o que é esse modelo de autoavaliação? É quando a pessoa se conhece. Ela sabe os seus limites, ela sabe o que ela pode melhorar, o que ela pode fazer. Então, ela já tem meio caminho andado em relação à empresa, porque ela já sabe mais ou menos suas limitações e o que ela pode render. E o outro modelo é a avaliação por resultados. Esse é um modelo que a pessoa ela prevê os resultados, mas nem sempre esses resultados vão acontecer. Então, aí está ali perante o que ela previu e o que aconteceu de verdade. Então, essas são as diferenças dos modelos que eu coloquei para apresentar aqui. E é isso. Aí eu decidi escolher esses 2 modelos. Legal. 2 que eu achei dos mais interessantes, né? A autoavaliação e a avaliação por resultados. Então tá, Abdala traz 2 modelos de avaliação, 2 formas de avaliação, assim como a Mari já tinha apresentado. E o Abdala traz a autoavaliação, que é importante, e a avaliação por resultados. Estabelecem metas, resultados esperados e depois vão confrontando, que é próximo do exemplo que a Mari trouxe. Sérgio, obrigado por compartilhar. Eu acho que tu já pode aproveitar que está compartilhando, não precisa nem parar. Eu acho que já compartilha o que tu quer apresentar. E aí depois tá bom, pode deixar que eu já vou já. Isso. E aí depois eu faço um comentário geral, quero também ouvir primeiro a Maria Eliane, e aí depois a gente faz um fechamento. Como eu não participei muito das últimas 2 aulas, então eu dei uma pesquisada aqui por cima com uns pontos que eu achei interessante, né? Uhum. Aí, o que é avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho é um processo realizado pelo setor de recursos humanos da organização. O seu principal objetivo é analisar as entregas e as habilidades técnicas de um colaborador em determinado período. Dessas avaliações, eu escolhi avaliação de desempenho em equipe. O que é desempenho da equipe? Era para ser avaliação ali, mas acabei esquecendo.
Esse termo se refere às capacidades da equipe de desenvolver as atividades que lhe cabem com sucesso dentro do prazo e de forma a somar para a empresa. Portanto, diz respeito aos resultados próprios de cada setor. Assim, por exemplo, uma equipe de alto desempenho é aquela que é capaz de desenvolver regularmente suas responsabilidades com qualidade, superando as metas impostas ao setor. Como avaliar o desempenho de uma equipe? Atualmente existem várias categorias, muito pautadas em software e outras estratégias antigas. Portanto, cabe ao RH escolher a forma ou as formas combinando resultados de avaliar as equipes que ali trabalham. E dentre os tipos mais comuns utilizados estão 9box, avaliação 360, quando o colaborador e equipe avalia o gestor e vice-versa, avaliação 180 graus, quando apenas os colaboradores e equipe passam pela avaliação, autoavaliação de desempenho, quando a própria equipe se avalia, e depois tais dados são comparados com a avaliação feita pelo gestor. Por competência, quando a análise das habilidades comportamentais e técnicas. Por objetivos, quando se avalia uma equipe com base em resultados específicos, por exemplo, o término de um projeto, o alcance de uma meta e o desenvolvimento de um novo conceito ou produto. Por que avaliar o desempenho de uma equipe? A avaliação é importante sempre, ela ajuda a mensurar como as novas operações ou estratégias estão se desenvolvendo e se realmente estão alcançando o sucesso pretendido. Da mesma forma, e ela ajuda a entender as falhas que atualmente existam na empresa e como elas podem ser contornadas. Ao contrário, aliás, também é verdadeiro, pois a avaliação permite que se entenda quais são os casos de sucesso e como repeti-los, como usar suas estratégias em outros fins. E por isso mesmo também que a avaliação de desempenho não cabe apenas em equipe que sofram com reclamações ou baixos resultados. Elas também sempre devem se aplicar em situações positivas e casos de sucesso. Alguns dos principais motivos para usar esse tipo de avaliação na sua empresa: melhore a produtividade, capacitação, comunicação, reconheça líderes e contraponha boas e más estratégias. Como usar os resultados da avaliação de desempenho da equipe? Com base nas falhas, é naturalmente que algumas equipes não apresentam bons resultados, ou então que eles não pareçam tão bons quanto em comparação com aqueles apresentados por outros setores da empresa. Isso não significa que ele menos importa, mas sim que merece mais atenção. O que fazer então? O ideal é analisar quais são as falhas que a avaliação de desempenho apresentou e como elas podem ser afastadas e essas lacunas preenchidas, com base nos casos de sucesso. Por outro lado, os resultados positivos também são relevantes. Afinal, o que faz uma equipe ser tão mais bem avaliada que a outra? Quais são os bons exemplos que podem ser escolhidos dela e no seu modo de operação? Essas são as perguntas de grande importância. O sucesso de uma equipe pode dar informações sobre melhorias operacionais e de gestão. Então, podem se aplicar sobre outros setores. Isto é, pode ocorrer o intercâmbio e o compartilhamento de informações. E também escolher a avaliação de desempenho por competências. O que é avaliação de desempenho por competência? Esse modelo analisa a performance de funcionários em termos tanto de comportamento quanto skill técnicas, que levam à realização ou ao não de objetivos definidos. Com ele, você entende que fase o colaborador está no momento e quais pontos devem ser desenvolvidos, fornecendo uma compreensão mais detalhada e diferenciada sobre quais competências são necessárias a nível estratégico, ou seja, relacionado aos objetivos organizacionais e da própria função do funcionário. Benefícios da avaliação por competência. Quais são os benefícios para a empresa, né? Melhor comunicação entre gestor e funcionário, documentação mais completa e detalhada das avaliações, o que auxilia a tomada de decisões,
possibilidade de feedbacks mais regulares, o que permite uma resolução mais rápida de problemas e maior reconhecimento de conquista. Acompanhamento dos diferentes níveis de competência e comportamento dos funcionários, contribuindo para um maior fit cultural. Já para o funcionário, os benefícios são uma visão mais clara de como é a contribuição dele para os objetivos da empresa, possibilidade de maior desenvolvimento na carreira, melhor compreensão de por que novas habilidades precisam ser desenvolvidas, todas as conquistas e contribuições são documentadas e ficam acessíveis para que os gestores possam realizar ações de reconhecimento. Como usar as competências na avaliação de desempenho? Para garantir que as competências estejam alinhadas com a avaliação bem-sucedida, você precisa analisar como elas interagem em sua organização. O foco da avaliação de desempenho baseada em competências está no comportamento e como ele se relaciona com a execução bem-sucedida dos objetivos de uma forma muito clara e transparente. É preciso, portanto, entender como a exibição ou falta desses comportamentos se conecta à realização ou não das metas. Assim, você precisa definir expectativas, esclarecendo novamente os objetivos e metas do cargo do funcionário e analisando as competências associadas a ele. Como fazer uma avaliação de desempenho por competência? Primeiro, determine metas e competências necessárias. Segundo, identifique lacunas. Terceiro, priorize o desenvolvimento. E quarto, monitore e documente. Aí tem as referências. E era isso. Muito bom, Sérgio. Ótimo. Excelente a tua pesquisa, todas as informações que trouxeste, especialmente com relação à avaliação por competência. Em seguida a gente retoma. Ficou meio longo, mas acredito que não, mas um conteúdo bacana. todo... Até quem se interessou pelo material que o Sérgio trouxe, eu acho que isso que tu postou lá também, né? Tá à disposição lá, né? Esse aqui não está à disposição, só o Word que eu tinha feito. Esse aqui não. Mas que tem esse conteúdo. Que tem esse conteúdo. Não, o outro está mais resumido. Esse aqui está mais aberto em várias áreas que eu pesquisei. Compartilha. Aí eu posso lhe mandar isso, tá? Compartilha lá também, na mesma sala. Não tem limite de interação. Maria Eliane, o que tu tens para nos contar? Oi, professor. Então, vou trazer um exemplo, né, de avaliação de performance do colaborador. Então, vou apresentar aqui, para ficar bem melhor a visualização. Um minutinho. Tá dando para ver, né? Sim. Ok. Aqui. Vou dar um exemplo aqui de uma plataforma chamada Smart Leader. Então, primeiro eu vou falar sobre a avaliação de desempenho, né, que tem uma grande importância na avaliação da performance do colaborador. Então, isso é uma base para a melhoria dos resultados da organização e para o desenvolvimento humano, né? E da performance dele mesmo lá dentro da empresa. Então, aqui é uma plataforma utilizada, e aqui já mostra os resultados da avaliação conforme a avaliação do gestor. O gestor que avalia o colaborador. Aí coloca aqui a nota, né, o percentual, qual é a escala dele. Aí aqui também, dependendo da função do colaborador, tem vários tipos de avaliações, do gestor, da equipe, de pares e outros. Aqui no caso foi do gestor. Aqui um gráficozinho de ações por competência. E isso aqui tudo está detalhado todo nesse relatório. Aqui tem um radar chart, falando aqui quem foi que avaliou e as notas. Foi maior
maior que 100%, já vai indicar aqui, o radar chart aqui, né? Conforme as avaliações por competência. E os resultados por competência. Aqui é colocar um percentual de cada um. Aí aqui envolve várias coisas dentro das atividades desenvolvidas, né? Postura em relação à segurança, instrução de trabalho, qualidade, custos, 5S, volume de produção, enfim, são vários temas aqui que são avaliados. As comparações do resultado avaliado, média da empresa, média da função, média da área e média da unidade. Uma tabelinha dos grupos de avaliadores. Por competência por grupo de avaliadores, né? Aí tá aqui as metas, a nota por gestor, o consenso e a média. E todos aqueles itens que a gente viu lá em cima. Aí aqui também quem foi que avaliou, bem detalhadinho. E aqui são os detalhes do resultado que a gente teve lá em cima também. E é isso. Aí tem um campo aqui também que é de comentários, né? Aí quando é feito essa avaliação, posteriormente o gestor convida a pessoa, né, para dar um feedback pessoalmente e para comentar algumas coisas. Se tiver algum comentário também do colaborador, é aceito por ele. Então, e conforme os resultados que o colaborador alcança, ele vai, durante, né, o ano, ele está ali no topo ali se for uma nota boa, ali, por exemplo, esse resultado foi bem sucedido. Bem sucedido tem o excepcional. Então, o excepcional é o máximo que está muito bom mesmo. Então, porque tem tudo mais de 100% ali. Se eu não me engano, era 108%. Então, atingindo mais de 108% em todos aqueles itens, a pessoa é excepcional. E aí sim, vão participar de processos seletivos, promoções dentro da companhia. Então, tem participando também por exemplo, destaque para participar por exemplo, pilares de WCM, que é não sei se vocês conhecem a metodologia da WCM, que é implantada em várias empresas aí, que é bem legal, que dentro desses pilares, tem pessoas chave, né, que fazem a diferença dentro da implantação do projeto para ganhar medalhas, né, de prata, bronze, ouro, assim vai. Então, essas pessoas ficam bem vistas. E toda a gestão tem essa visibilidade dos resultados de todos os colaboradores, conforme o radar chart, que é aquele mapazinho que tem lá, que eles avaliam se baseando naquilo. Então, essa é uma ferramenta bem legal de avaliação, né? Esse é o exemplo que eu ia trazer, professor. Que beleza, muito bem, Maria Eliane, ótimo, pá, foi excelente a tua contribuição, porque nós estávamos aqui com alguns depoimentos que foram um pouco mais teóricos, e aí tu trouxe na prática, né, ali um exemplo real na tua empresa de como é sistematizado o processo de avaliação de desempenho. Uma grande corporação, uma corporação que pensa muito na possibilidade dos indivíduos se desenvolverem. A gente sabe da política da empresa, do quanto ela valoriza as pessoas, do quanto ela entende que as pessoas podem sim crescer, se desenvolver, se aperfeiçoar, mas para isso ela precisa ter informações, precisa ter indicadores, precisa saber exatamente o que pode ser melhorado, o que já está com
digamos, um desempenho excelente e assim por diante. Então, sistematizar o processo de avaliação de desempenho é importante. E aí, esse exemplo que a Maria Eliane trouxe foi muito elucidativo, ilustrou muito bem, na prática, como funciona. O Sérgio trouxe a questão do Nine Box e outras, né, 360, 180, avaliação por competência e tal, né, e que também são importantes. Essa matriz Nine Box, ela é organizada com diferentes posições de confronto entre o desempenho que cada um dos que estão sendo avaliados, dos colaboradores, qual é o desempenho dele, baixo, médio ou alto, e quais são as potencialidades dele, também avaliadas, né, em baixas, médias ou altas, a partir de critérios estabelecidos e alinhados ou confrontados com aquilo que a empresa espera. Então, a empresa espera determinadas competências, características dos profissionais e avalia essas características e classifica essas características, potencialidades. Olha, diante das competências que nós esperamos que as pessoas tenham, esta pessoa tem uma baixa potencialidade, esta outra tem média potencialidade, esta aqui tem um alto potencial. E aí confronta isto com o desempenho de cada uma, o que cada uma está entregando, e posiciona elas. Deixa eu mostrar aqui uma... Deixa eu mostrar uma... Aqui. Ó, nós temos qual é o potencial de cada um e o que ele está entregando. E se, obviamente, ele tem um baixo potencial, as competências precisam ser bem desenvolvidas e o desempenho dele também é baixo, bom, nós temos uma pessoa ineficiente e possivelmente essa pessoa não vai ter futuro na organização. Nós temos as pessoas com alta entrega e com alto potencial, que estão lá no outro extremo, lá em cima, na direita. E nós temos os outros pontos que merecem intervenção, né, que chamam para intervenção. Nós temos aquele de médio potencial, mas que está ainda com baixo desempenho e que nos coloca diante de um dilema, e o dilema é exatamente, né, será que vale investir ou não na melhoria das potencialidades, na melhoria das competências, acreditando que isso possa gerar um melhor desempenho, ou vamos investir em alguém que não está entregando, apesar de ter médias potencialidades. Vale a pena? É um dilema. Tem aqueles de alto potencial, né, e não entregam ainda. E aí chamam de diamante bruto, porque é um diamante, mas bruto, porque não nos dá retorno. E o que fazer com ele? Então, cada posição, a partir de indicadores, de critérios estabelecidos, de indicadores estabelecidos, de uma boa avaliação, de um olhar cuidadoso, né? Porque esta coisa do avaliar tem que ter critérios bem definidos. Por isso que, e vocês trouxeram aqui, essa coisa da avaliação 360, né? Nos exemplos todos que vocês citaram, inclusive do Abdala. A avaliação 360 é para nós não corrermos riscos da injustiça, da avaliação tendenciosa, de questões pessoais, de olhar. Cortou aí? Não. Vocês seguem me ouvindo normal? Deu uma queda aqui na internet. Bom, da avaliação tendenciosa, enfim, de questões pessoais, muitas vezes. A avaliação 360 é eu avalio Maria Eliane, mas Maria Eliane me avalia também. Sérgio avalia Maria Eliane avalia Sérgio, Mari avalia Maria, e assim por diante.
Todos avaliam todos. Todos que de alguma forma têm interação, né? Como foi apresentado aqui. E aí a gente reduz a possibilidade, amplia as informações, os olhares e reduz a possibilidade de erro. É mais gente falando, são mais pessoas trazendo informações, trazendo percepções, trazendo olhares. Então, uma avaliação 360, o superior avalia, o subordinado avalia, o colega avalia, o cliente avalia, o fornecedor avalia, todos avaliam. Eu me avalio. E assim, todos avaliam e com critérios claros. Isso é o mais importante, né? Porque senão a gente vai correr riscos de, mais uma vez, cometer injustiças ou chegar a conclusões imprecisas. A gente tem que ter critérios, o que vai ser avaliado. Por exemplo, quando a gente... Já te passo a palavra, Marilene. Quando a gente fala de competências, né, nós temos as competências conceituais, nós temos as competências técnicas, nós vamos, inclusive, ter um capítulo que estuda isso, que fala sobre isso aqui no Ambiente Aula. Gestão por competência. As competências técnicas, as competências interpessoais. E a partir disso, e nós precisamos de pessoas com alta competência conceitual, com alta competência técnica, com alta competência interpessoal. Mas como é que eu avalio isso? Como que eu avalio isso? Esse é o ponto. Né? Porque entender da importância da avaliação, bom, em primeiro lugar, temos que sim compreender que é muito importante a avaliação. Temos que sim compreender que a avaliação, como disse Maria Helena, é uma forma de favorecer o desenvolvimento da organização e das pessoas. E tem que ser isso. E precisa ser isso. Porque, vejam, deixa eu fazer uma coisa aqui. Porque, vejam, eu não posso... vai ficar pequeno porque eu não ampliei nenhuma das imagens. Mas, de qualquer forma, eu não posso avaliar no sentido de vigiar. No sentido de vigiar e punir. Michel Foucault, vigiar e punir. Michel Foucault fala do panóptico. Isto aqui, que está aparecendo, várias fotos que estão aparecendo, e tem a referência ali em cima, estão vendo ali, presídio, arquitetura, Michel Foucault, vigiar e punir. Isso é uma obra do Michel Foucault, um grande filósofo contemporâneo. Né? Michel Foucault escreve, entre uma de suas inúmeras obras, ele fala, né, do vigiar e punir. E ele nos remete a um tempo passado em que as prisões inspiram modelos de controle nas fábricas. Essas eram prisões, tá? Essa imagem ali, essas imagens eram imagens de prisões. E o panóptico é esta torre central que permite que o vigia tenha a visão de toda a galeria, de todas as galerias e de todas as celas, certo? Percebem? Ali é o panóptico, a torre. Por que panóptico? Óptico, né? Visão panorâmica. Né? Então, panóptico porque ali ele tem a visão de toda a galeria, de toda a prisão, porque ele vigia. E este modelo, ele passa a ser inspirador
das fábricas, dos modelos de fábrica pós-revolução industrial, lá no século XIX, século XVIII, século XIX, onde o olhar no sentido de avaliar desempenho tinha o propósito de vigiar para punir o que fosse abaixo do estabelecido. As fábricas primeiras funcionavam assim. Já tivemos oportunidade de comentar aqui, né, a própria origem, a etimologia da palavra e a supervisor, a supervisão. Olha o panóptico aqui. Olha o supervisor surgindo nas fábricas. O supervisor. Ele tem a supervisão. Ele tem a capacidade de ver todos, mas com o propósito de controle, vigilância e punição. Não alcançou a meta, está demitido. Vamos lá. Não alcançou a meta, está demitido. Controle para opressão, controle para fazer as pessoas produzirem por medo de perder o emprego. Bom, esses são, sim, os regimes iniciais de comando, de controle e de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho era para isso. E a Maria Eliane, né, foi muito feliz quando traz, então, esse modelo e destaca: isto é avaliar com o propósito de desenvolvimento. E a gente tem que lembrar e ter consciência disso, né, de que esse modelo de controlar enquanto uma estratégia, esse modelo de avaliar enquanto uma estratégia de controle é equivocado. Mas existe ainda. Esta coisa do panóptico pode ter ficado a estrutura para trás, mas formas sutis de controlar as pessoas e, de alguma forma, até punir, continuam existindo. Só que são formas mais sutis, disfarçadas. Nem todas as empresas, Maria Eliane, são como a que tu tem o privilégio de trabalhar, né? Muitas empresas estabelecem formas de avaliação de desempenho como estes controles disfarçados. E aí te chamam em determinado momento e te comunicam: olha, tu não atingiu as metas, tu não atingiu os resultados, e por isso estamos te desligando. Muita empresa funciona assim. Muitas empresas funcionam assim. O cara sabe que ficou abaixo no dia que está sendo desligado. Mas onde é que está o feedback? Onde é que está a possibilidade de eu compreender o que eu estou fazendo mal? Onde é que foi né, que aconteceu um diálogo propositivo, um diálogo preventivo, um diálogo que seja corretivo, mas com oportunidade de correção? Diga, Mari. Antigamente, sim, tinha bastante disso, e até hoje ainda em dia existe, né? Por isso que eu acho que, assim, importante, assim, das empresas colocarem esse espaço de saber o porquê que as coisas não deram certo da forma que teria que dar, né? O que aconteceu nesse meio intervalo, além, claro, de passar todas as instruções, todas as ferramentas, mas sim, no final, também tentar resgatar o que aconteceu nesse período. E não só simplesmente chegar no dia e dizer para o cara: ó, tu estás demitido, porque, né? Então, é um feedback, né? Eu acho que sim, é válido. E que tenha frequência determinada, né, Mari? Que isso aconteça, assim, ó, de uma forma... uma forma sistematizada, né? Essa expressão eu gosto muito de usar. Na empresa a gente tem que aprender a sistematizar processos. Tem algumas coisas que sim, tem que ter periodicidade, tem que ter rotina. Processo de avaliação de desempenho sim, tem que ter trimestral, semestral. Bom, vamos ver. Mas nós precisamos sim, né, saber como é que as coisas estão, quais são as habilidades, as competências. Isso que eu disse, vamos fazer
Vamos fazer gestão por competência. Então, competência conceitual, competência técnica, competência interpessoal. Tu domina as técnicas todas necessárias para o bom desempenho, para que tu seja excelente? Vamos ver. Talvez tu não domine técnicas, e tem sempre novas técnicas surgindo, a tecnologia está aí, né? O avanço da tecnologia. Então, talvez hoje já não tenha mais as competências necessárias técnicas. Vamos fazer um curso. Vamos pensar como é que tu pode buscar essa competência. E eu acho que até questão comportamental, né, professor, também. Que são as competências interpessoais. Como é que está, né, o teu relacionamento com os teus, na equipe, com os colegas, com a liderança, com os subordinados, enfim, como é que estão com os clientes, como é que está o teu comportamento? Sim. Porque não adianta tu atuar numa equipe que ninguém gosta de ti, né? Aí as pessoas vão trabalhar contra, não ao teu favor. Mas sempre acreditando, né, na possibilidade das pessoas crescerem. E Sim. aí vai muito de clareza, de transparência, que a gente já falou outras vezes, de alinhamento de propósitos, tu entender quais são os propósitos, o que se busca, né? Ter alinhamento de interesses e de propósitos, isso precisa muito diálogo, tem que ter uma compreensão mútua, quer dizer, os colaboradores, as pessoas precisam saber o que a empresa busca. Quando a gente fala em avaliação de desempenho, insisto, mas é isto. E na disciplina de gestão de pessoas a gente tem que bater muito forte em cima disso. Gestão de pessoas, avaliação de desempenho, para, sim, avaliar o desempenho para melhorar o desempenho. É isto, ok. Mas melhorar o desempenho para gerar para melhorar a condição da empresa, né? Para gerar melhores resultados, mas, acima de tudo, para gerar também uma melhor condição de vida das pessoas que estão nessa empresa. A gente estava falando até semana passada da qualidade de vida no trabalho. Então, eu preciso avaliar desempenho, porque eu quero pessoas com alto desempenho. Mas eu quero pessoas com alto desempenho em todas as dimensões. E quero pessoas bem. Às vezes nós conseguimos pessoas com alto desempenho, já tivemos outras noites a oportunidade de falar sobre isso, a gente consegue pessoas com alto desempenho, mas com um nível de estresse elevado. Aquilo vai cobrar um custo, vai ter um custo, vai cobrar ali adiante. Então, às vezes as pessoas têm alto desempenho, mas por pressão, por receio, por medo, por cobrança, por exigências, por opressão. E entregam. Mas quanto tempo vão continuar entregando? Então a gente precisa estabelecer as condições adequadas para a pessoa entregar, ter alto desempenho, fazer excelentes entregas e se sentindo bem. E é possível. Essas coisas não precisam ser assim, né? Quer dizer, o cara só consegue entregar muito se estiver trabalhando com uma intensidade muito grande, e trabalhar com uma intensidade muito grande significa tensionar muito, e tensionando muito vai gerar estresse. Não! A gente consegue entregar muito trabalhando bem, gostando do que está fazendo. Pode andar junto, né? Essa coisa de que não, o cara que está muito feliz, muito satisfeito, ele começou a se acomodar e vai começar a entregar menos. Não. Concorda, Marília? Sim, professor. Até parece que o senhor definiu minha vida. Não, um exemplo assim que eu tive, né? Só que eu percebi isso justamente depois na minha avaliação, eu consegui enxergar. Quando tem um item lá, não sei se vocês perceberam, mas é no volume de entrega de projetos, de melhoria de sugestões durante o ano, né? Só que, qual o problema? Por conta da alta demanda, eu não consigo entregar meus projetos, simples assim.
Então, eu consegui entregar outras coisas e não conseguia focar nos projetos. Tanto eu quanto a minha gestora, a minha supervisora. Então, quando ela me avaliou, até a gente foi um clima bem engraçado, que ela falou assim, Eliane, a gente está nesse mesmo nível aqui de entrega de projeto, a gente pegou poucos projetos, então a gente vai atingir o bem-sucedido, a gente não vai alcançar o excepcional por conta disso aqui e de algumas coisinhas aqui básicas, mas a gente chegaria bem perto. Foi por pouco, mas infelizmente a gente vai ficar bem aqui. Eu reconheço o porquê, aí ainda bem que a gente estava no mesmo nível ali, né? Então, isso é por conta das demandas que a gente teve durante o ano. Aí que a gente pensou, não vamos sofrer isso ano que vem, que era agora 2022. Vamos tentar estruturar o time para que a gente possa equilibrar entre as atividades ali. Então, esse ano a gente já contratou uma outra pessoa para trabalhar com a gente, para a gente equilibrar um pouco as atividades, para a gente conseguir atingir alguma coisa. Então, realmente são condições mesmo que fazem a diferença ali, né, nas entregas. Isso é um fato bem interessante, assim. É isto. E aí, assim, ó, quando os critérios são estabelecidos com clareza, quando os indicadores, o importante é a gente identificar, né? Conseguir compreender exatamente onde nós estamos, por exemplo, naquela matriz, onde nós estamos a partir de todos esses critérios que apareceram nesses modelos todos que surgiram aqui, onde nós estamos, por que nós estamos aqui e o que precisa ser corrigido. Eu preciso identificar. Né? E você conseguiu identificar aquilo que precisava ser ajustado. E melhorou o resultado pela possibilidade de avaliar o desempenho. Avaliar o desempenho é compreender o porquê. Claro que a gente sempre tem como desempenhar mais. Eu preciso, então, enxergar o porquê que eu não estou desempenhando mais nesse aspecto ou naquele aspecto. Quais são os elementos que, de alguma forma, estão interferindo? O que é que está comprometendo? Né? Se diz respeito a alguma competência minha que está ficando para trás, alguma competência que eu ainda não adquiri, se diz respeito a uma dificuldade na equipe, se diz respeito a alguma questão técnica, tecnológica, de estrutura, bom, eu preciso, né? Mas é mapeando, é avaliando, é ouvindo, é lendo, é interpretando esses dados, é que a gente vai situar, né, cada um. E aí, situando, precisamos refletir sobre isso e traçar o nosso projeto de melhoria. Bom, estamos aqui, queremos ser mais, queremos ser melhores. Esse é o projeto de melhoria, é assim que nós vamos caminhar. O que vamos corrigir? Vamos corrigir isso e aquilo. Mas essas condições são importantes. Eu trouxe o Foucault, que está aqui numa projeção ainda, porque ele é muito crítico com relação a estas contemporâneas formas de gestão e de avaliação de pessoas e as suas sutis estratégias, né, para tirar o máximo das pessoas, mas nem sempre com esta preocupação de oferecer a possibilidade de crescimento dos indivíduos, tanto quanto a possibilidade de crescimento do desempenho em favor da empresa. Tem que crescer o desempenho em favor da empresa, porque assim nós vamos estar tornando a nossa empresa mais forte, nós vamos estar consolidando essa empresa no mercado, fazendo com que essa empresa se torne cada vez mais competitiva, e não tem como fugir disso nesse mundo que vivemos. Mas a empresa sendo mais competitiva, consolidando a sua posição no mercado, bom, essa empresa vai continuar podendo manter postos de trabalho, vai continuar podendo pagar salários dignos, pagar bons salários, enfim, né, cumprindo com um papel social importante. Isso é importante. Então, sim, as pessoas precisam
entregar ótimos resultados, ter excelente desempenho em favor da empresa, para que a empresa cumpra esse papel. E a empresa, honestamente, cumpre com esse papel, gerando qualidade de vida aos seus trabalhadores. É uma troca, uma ação recíproca. E aí, assim, aí as coisas funcionam. Diga, Mari. É justamente isso que eu ia te dizer, porque às vezes as pessoas também não entendem, né, a questão de cobrança até referente à empresa. É que a empresa, obviamente, para ela poder manter seus colaboradores e questão de melhoria, plano de saúde, manter tudo mais, aumento de salário, cargo, para ter todos esses setores e todas as competências para os seus colaboradores, a empresa tem que crescer. E aí a empresa precisa de pessoas que estejam no mesmo nível, porque senão acontece aquilo, que o cara não vai ficar satisfeito, ele vai sair e vai para outra empresa porque oferece um plano de saúde ou por outro benefício, né? E aí, então, é bem isso, é a empresa e o colaborador, né? Tem que seguir no mesmo nivelamento e crescer junto. Eu acredito que seja bem isso aí mesmo que tu disseste. Tem que ter reciprocidade, é isso aí, tem que ter reciprocidade, tem que ter compreensão, né? Tem que ter compreensão. Uma política justa, correta, honesta da empresa e compreensão por parte dos trabalhadores de que realmente eles precisam também entregar, porque, né, não adianta só pensar nos seus direitos, os direitos e deveres precisam andar juntos, né? Então, e é isso, mas aí é através de políticas claras, de bom diálogo, né? Acho que é uma construção possível, Na teoria, perfeitamente possível, na prática, bastante difícil, bastante desafiador, porque a gente trabalha, né? Tem conflitos de interesses, muitas vezes, e tal, então administrar, gerenciar isso não é fácil. Mas é possível, é uma questão de planejar bem, de pensar bem nas estratégias. E sempre ressalto muito, né? Essa coisa do alinhamento de valores, de transparência, de diálogo, são fundamentais para as coisas funcionarem. Eu preciso conversar com os colaboradores e eu preciso colocar assim, olha, é isso que nós precisamos. Isso que tu trouxeste agora, Mari, quer dizer, o colaborador ele precisa entender que ele só vai ter esta excelente condição de prosperidade e tal se a empresa prosperar. E para a empresa prosperar tem que ter entrega. Todo mundo tem que participar desse processo. Não posso só cobrar. Muito bem. Que coisa boa, né? A gente poder aí fechar a semana falando destas questões. Avaliação de desempenho, eu tenho que avaliar o desempenho. Que nota que eu vou dar para a Mari hoje, por exemplo? Que nota que eu vou dar para a Maria Eliane hoje, por exemplo? Para o Sérgio, para o Abdala. Eu tenho que avaliar desempenho, eu vou dar notas para vocês, né? É isso. Mas a minha avaliação de desempenho, ela não pode ser tendenciosa, ela não pode ser distorcida, ela tem que ser... Eu preciso ter indicadores, eu preciso ter critérios bem definidos. Então, quando eu digo, por exemplo, temos um trabalho discente efetivo, fazendo um paralelo agora para a gente fechar a semana. Temos um trabalho discente efetivo. Pessoal, pesquisem sobre determinado tema, postem lá e depois venham para o nosso encontro para a gente conversar um pouco sobre isso. Aqueles que leram, postaram e estão aqui, compreenderam o propósito, entenderam o propósito, né? Bom, tiveram um desempenho muito adequado àquilo que foi posto como atividade, como tarefa. Na empresa é assim. A gente tem que ter clareza do que é preciso ser feito, né? E as pessoas precisam ir na direção disto. Infelizmente, aqui temos alunos que não compreenderam qual era o propósito da atividade e nem apareceram. Mas, enfim, vou avaliar o desempenho de vocês, né? Vocês estão bem na parada, fiquem tranquilos. Tudo sendo gravado. Quem não está na aula vai assistir depois. Ah, será? É isto. Eu acho que este, dado o adiantado da hora, eu acho que esse tema
vai pular de novo. Esse aqui. Acabei não falando, né? Lembra que eu mostrei semana passada, né? Semana passada eu mostrei e disse, olha, na próxima semana eu vou falar sobre isso aqui. Mas agora já estamos no fim da noite e também vai ser, porque eu queria ler um pouco e a gente conversar um pouco sobre esta matéria que eu já tinha anunciado e que traz um tema interessante, assim, que é a obsolescência programada do líder, que eu falei semana passada, obsolescência programada. Obsolescência programada é aquele, né, é aquele bem que já nasce com um tempo de vida determinado. Então, a fábrica já produz sabendo que isso ali vai durar determinado número de meses ou de anos, e é isso aí, porque ela precisa rodar, ela precisa, né, girar e tal, tem que produzir novas versões e tal. Aqui a questão é a obsolescência programada do líder. Líder, não, talvez por um tempo, depois equipes autônomas. Mas aí nós conversamos, retomamos semana que vem. Semana que vem a gente trabalha um pouquinho nessa questão. Vou anotar aqui para a gente novamente trazer esse tema, conversar um pouquinho. E já tem TDE aberto, tá? Já tem TDE aberto para a semana que vem, que eu agora não estou me lembrando qual é o tema, mas tem tema já para... E assim, né, dentro dessa ideia, reflita um pouco, o que trazer algum exemplo. Olha, teve gente que postou hoje aqui. Não. Ah, não, é o Sérgio. Os meus slides eu postei em resposta ao que eu já tinha postado. Não, perfeito. O Abdala avisou ali no WhatsApp que ele saiu sem falar nada para não atrapalhar. Sim, mas ele tinha me dito que ele tinha gravação. Ele falou no início aqui. TDE do dia 13. Gestão por competência, olha aí, ó. Estamos falando de avaliação por competência e agora o próximo TDE é sobre gestão por competência. Leiam ali, não tá bem tranquilo, né? Escrevam alguma coisinha e aí semana que vem a gente trata desse tema, tá? E só que vou anotar aqui para 20h30 a reportagem do Tchau Líder. E aqui, panóptico. Muito bem. Turma, um bom final de semana. Muito obrigado pela presença, pelas participações, pela troca, mais uma vez. Fiquem bem, se cuidem. Tem mais algum comentário, alguma coisa? Às vezes eu começo a encerrar assim e de repente tem gente querendo ainda dar um... Não, eu estava me lembrando só do Tchau Líder. Depois daquela da metalúrgica lá do como é que é o... Do Ricardo Sendler? Sendler. tudo é possível, né? Lá funcionou o Tchau Líder. Lá funcionou o Tchau Líder. Então. E é o que provoca essa revista aí. Mas aí a semana que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre tá bom, então, como obrigada. pode funcionar isso. Tá bom. Obrigada, professor. Valeu. Bom final de semana. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Obrigado, igualmente. Obrigada, igualmente. Justamente, gente. Final de semana.